Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, a CPI do crime organizado acabou sendo uma pequena pizza. Teve todo aquele ponto prejudicial, o indiciamento lá dos ministros não ocorreu, não deve ocorrer, mas alguns pontos ficam interessantes. Primeiro, a manobra feita pelo governo para proteger o STF já está sendo questionada. Vai ser questionada com certeza, porque os senadores que foram trocados afirmam que foi legal essa manobra. Talvez mude, talvez não. Mas, bora trabalhar com a possibilidade de que não. E qual é a imagem geral que passa essa derrota aqui? Primeiro colocar aqui. O Toffoli diz que relatório CPI contra ministros STF é abuso de poder e pode levar à inegibilidade. Bem, basicamente ele está falando que o texto final apresentado pelo senador Vieira é completamente infundado. Olha, não é tão infundado, né, Toffoli? Afinal de contas, você se encontrou com o Borcaro. Você mesmo se declarou impedido. Então, não é tão infundado, pois você tinha relação sim com o Borcaro e sim com o Banco Master. E tem como objetivo conseguir votos. O ministro deu declaração durante a sessão da segunda turma do STF, iniciada por um discurso crítico de Gilmar Mendes. Isso pode levar não só a sanções em outras áreas, como Vossa Excelência Gilmar Mendes já mencionou, quando disse a respeito da atuação do Ministério Público, mas também da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não faltará a impunir aqueles que abusam do seu poder para obter votos para proselitismo eleitoral. Bem, basicamente ele está falando aquilo, que quem se utilizar de discurso contra o STF para angariar votos, está fazendo errado. Está atacando as instituições. Toffoli e Moraes foram incluídos no documento da CPI porque, segundo Alessandro Vieira, os magistrados teriam agido de modo incompatível com a honra, a dignidade ou decoro de suas funções devido à relação mantida com o Banco Master. Os outros ministros da segunda turma também se manifestaram em apoio aos colegas. Olha, o que ele está falando aqui, ó? Nessa terça-feira defendeu que é necessário dar um fim imediato a essa sanha em atacar a instituição que dá voto. O que acontece? O próprio ministro Toffoli sabe que o STF não tem uma boa visão, não é bem visto pela sociedade, por conta de algumas decisões e tudo mais. Porque muito fica aquela impressão, principalmente no que tange a questão do crime organizado, que a polícia prende e o juiz solta. E temos vários exemplos do STF devolver helicóptero para traficante, soltar o traficante, esse traficante depois até voltou a comandar morro e matou muitas pessoas e tudo mais. Teve todo um caso desses. Eu aqui me lembro pelo menos uns 2 ou 3, que foi justamente, né, nesse sentido. Que o STF soltou algum membro do PCC e do Comando Vermelho, e essa é a imagem que fica do STF para a sociedade, que a polícia prende e o juiz solta. E, seguindo esse mesmo ponto, temos aqui, Toffoli diz que relatório CPI é aventureiro e visa obter votos. Olha, se criticar o STF garante votos, significa que o STF não tem uma boa moral frente às pessoas. Toffoli classificou o relatório como antidemocrático e corrupto e afirmou que essas pessoas não merecem a dignidade de ter a possibilidade de ser elegível. Ou seja, ele está basicamente falando, ó, quem me criticar é inelegível. Falando que é completamente fundado e sem base jurídica. Sem base em verdade factual. Olha, o Moraes recebeu dinheiro do Banco Master. Então a verdade factual existe. Atacar instituições é atacar o Estado democrático de direito, atacar a democracia. Olha, é aquilo que o Moraes já falou anteriormente, que atacar ele é a mesma coisa que atacar a democracia. Então, perdeu, ok. Pode ainda ser revertido, tudo bem. Mas qual a imagem que passa depois disso tudo? A principal imagem é aquela. Olha, o STF é corrupto, ele ajudou todo aquele esquema do Banco Master para roubar os aposentados, e o que aconteceu depois, eles próprios
prejudicaram a investigação para que eles não fossem incluídos. E antes disso, eles beneficiaram o Banco Master em algumas decisões para que não fosse investigado corretamente. Todos nós vimos isso e depois eles fizeram todo um apoio, toda uma tramóia para retirar o nome dos três. E qual a imagem que passa disso para a população em geral? Que o STF é corrupto e que apoia o crime organizado. Porque foi o STF que foi contra a CPI do crime organizado. É isso a imagem que fica para qualquer um que pare para analisar a situação da CPI do crime organizado. Curta, compartilhem, comentem com suas opiniões, são muito úteis. Obrigado a todos e até a próxima.